sejam E, U, V e W uma base e F, A, B e C tais que U é igual a 2A mais 2B, V igual a 2A menos B, W igual a mais B menos 5C, prove que F é base e verifique se o par ordenado XY é LI ou LD nos casos. Para provar que F é base, precisamos mostrar que a sequência de vetores de F é linearmente independente. Para tanto, temos que resolver essa equação, cuja solução precisa ser necessariamente trivial, ou seja, tem que ser a única solução αi igual a zero. Caso algum alfa seja diferente de zero, já não temos mais somente a solução trivial e essa sequência deixa de ser linearmente independente. Para que possamos fazer isso, precisamos escrever então os vetores A, B e C em termos de U, V e W, pois essa daí já é uma base conhecida. O enunciado nos permite escrever então a matriz mudança de base FE, que pela definição terá cada uma das suas colunas como um dos vetores escritos na base F. Ou seja, a coluna 1 é o vetor U escrito em termos da base F, o qual fica 2, 2 e 0. A coluna 2 é o vetor V escritos em termos da base F, ou do que supostamente seria a base F, a qual fica 2, menos 1 e 0. E o vetor W, escrito em termos dos vetores de F, é 1, 1 e menos 5. Só que o que a gente precisa é o contrário, né? Os vetores de F escritos em termos de E. Para isso precisamos da matriz mudança de base EF, a qual é calculada da seguinte maneira. A gente multiplica MF por MFE e isso tem que ser igual à matriz identidade. Assim, a nossa matriz EF tem como cada coluna um vetor da base F. Ou seja, a primeira coluna representa os elementos do vetor A, a segunda coluna os elementos do vetor B e a terceira coluna os elementos do vetor C. Vamos então multiplicar a primeira coluna pela matriz FE e igualar a matriz identidade para tirarmos as equações que nos permitem calcular os elementos de A. Da terceira equação a gente tira que A3 é igual a 0 e as duas equações de cima acabam formando um par de duas equações a duas incógnitas, onde A1 é igual a 1 sobre 6 e A2 é igual a 1 sobre 3. Portanto, o vetor A é igual a 1/6 de U mais 1/3 de V. Fazendo o mesmo para a matriz B, temos que B3 é igual a 0 e as outras duas equações formam duas equações a duas incógnitas, onde B1 é igual a 1 sobre 3 e B2 é igual a menos 1 sobre 3. Portanto, o vetor B é igual a 1/3 de U menos 1/3 de V. E mesma coisa para a coluna C, onde tiramos que C3 é igual a 1 menos 1/5, C2 igual a 0 e C1 é igual a 1 sobre 10. Portanto, o vetor C é igual a 1 sobre 10 U menos 1 sobre 5 W. Agora sim podemos começar a resolver a equação que nos diz se essa tripla ordenada é linearmente independente ou linearmente dependente. Então abrimos os vetores A, B e C em termos de U, V e W, ficando com uma expressão um pouco maior, e podemos organizar essa expressão colocando o V e W em evidência. Assim temos uma constante multiplicada por U, mais uma constante multiplicada por V, mais uma constante multiplicada por W, e isso daí é igual ao vetor nulo. Uma vez que o V e W formam uma base, cada uma dessas constantes precisa necessariamente ser igual a zero. E disso daí a gente tira essas três equações, que tem como solução apenas a solução trivial de fato. Portanto, α3 é igual a zero, α1 é igual a zero, α2 é igual a zero, o que nos deixa concluir que F é uma base. Agora vamos verificar se o par ordenado é LI ou LD nos casos A e B. Para que possamos fazer isso, precisamos mudar a base de um dos vetores ou x ou y, pois cada uma está numa base. X está na base F, y está na base E. Então vamos passar o vetor y da base E para a base F usando a matriz FE. E assim calculamos que y na base F é igual a menos 10, menos 10 e menos 10. Para verificarmos a dependência linear, podemos usar a expressão acima, como fizemos para os vetores da base F. No entanto, essa expressão pode ser reduzida a 3 determinantes, como já vimos em alguma aula atrás, onde se cada um desses 3 determinantes tiver solução nula, esse par ordenado será linearmente dependente. Se pelo menos um dos determinantes não for nulo, no caso
caso, temos que esse par ordenado é linearmente independente. Fazendo o mesmo no caso do B, temos que y na base f é igual a 2, 0 e 4. E os pares de determinantes são todos iguais a zero. Portanto, temos que, no caso B, o par ordenado xy é igual a uma dependência linear, ou seja, o par é LD. Até o próximo tutorial.